Olá, seja muito bem-vindo à Escola da Bíblia em Londrina. Também seja muito bem-vindo a este curso que nós estamos oferecendo, que é o curso Visão Panorâmica das Escrituras. Então, que durante as próximas aulas você possa ser motivado, exortado e que você possa aprender ainda mais dessa fascinante história que está registrada nas páginas das Escrituras e que cada dia mais as palavras que estão registradas aqui possam sempre gerar grande crescimento espiritual e amadurecimento em sua vida. Então, seja muito bem-vindo a este curso. Bom, vamos começar então esse curso. Eu quero passar algumas informações gerais que vamos realizar durante este curso. Bom, o primeiro é que você vai ter acesso aí à apostila, ok? Qual é a minha recomendação e o meu conselho para você? Você vai receber o arquivo da apostila, né? Você que está fazendo o curso online, você que está fazendo presencial já deve ter recebido, mas você que está aí na plataforma online e não tem a apostila, ela vai estar disponível para você aí, né, na plataforma. O que eu recomendo para você? Eu recomendo que você imprima essa apostila, tenha ela em suas mãos, porque durante o curso, quando você tiver sua apostila em mãos, você vai ter uma série de lacunas na sua apostila, aonde você vai precisar preencher, ok? Junto com o slide que você está vendo aí na tela. Então, durante o seu curso, durante o processo aí, eu recomendo que você tenha a apostila em mãos, que você imprima. Então, aí você faz as suas anotações na apostila, conforme você vai assistindo às aulas, vai vendo aí os slides e vai preenchendo então a sua apostila. Tudo bem? Bom, depois da finalização desse curso, você vai receber um certificado de 80 horas, ok? O certificado ele está aqui na frente, o modelo de certificado que você vai receber, que a Escola da Bíblia em Londrina vai oferecer para você. 80 horas aula, né? Nosso planejamento é que você assista a 50 horas aulas aqui através dos vídeos e as outras 30 você é para fazer as tarefas, os estudos, enfim, que você vai fazer mais pessoal aí em sua casa com a sua Bíblia. Então aí você vai receber um certificado aí de 80 horas, ok? O que nós vamos ter também durante o nosso curso, em algumas aulas, você vai receber algumas lições de casa. Eu vou dizer na apostila quais são as páginas, o que você precisa fazer, tudo vai estar na apostila. Por isso que eu ressalto que é importantíssimo você ter essa apostila em suas mãos, para que você possa, então, fazer essas lições, essas tarefas, né, para que você possa completar o curso. E as lições de casa, ela tem a ênfase mais de reforçar todo o conteúdo que nós estamos estudando, que nós vamos estudar então nas próximas semanas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o curso em si próprio. Bom, nós temos o principal valor durante o nosso curso. Nós dizemos sempre e ressaltamos que Jesus sempre vai ser o dono, ele é o dono da verdade. Por que eu estou falando isso? Durante o nosso curso, nós vamos falar sobre muitos assuntos, e muitos assuntos têm correlações com muitas denominações. O nosso objetivo aqui não é em nenhum momento ofender ninguém, em nenhum momento dizer através de palavras ofensivas, mas nós, em relação ao primeiro ponto, nós vamos trabalhar também o segundo ponto. Nós vamos usar somente a Bíblia como única autoridade
e como única resposta para as perguntas que nós vamos ter durante o curso. Então, durante esse curso, você não vai ver eu usando algumas expressões. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Em nenhum momento eu vou dizer, meu pastor fala que é dessa forma. Então, essas expressões você não vai ouvir de mim. Nós vamos buscar todas as informações na Bíblia. Vamos deixar que a Bíblia seja o nosso professor, vamos deixar que a Bíblia seja a fonte de conhecimento para cada um de nós. Então, Jesus é o dono da verdade. Então, vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer sobre várias perguntas que existem aí no meio denominacional e no meio da igreja, no contexto de igreja. Então, nós vamos conversar sobre estas coisas com calma e nós vamos usar, então, única e exclusivamente a Bíblia para trazer todas essas respostas que muitas vezes nós temos, ok? E no final dessas aulas, desse curso, você vai fazer uma provinha final. Você vai precisar alcançar uma média 6. Na sua apostila você tem um pouco mais sobre essas informações. Então, se você tirar a média 6, você concluiu esse curso e aí você pode receber o certificado. Se você não alcançou a média 6, você vai ter a oportunidade de refazer a prova, estudar mais um pouco, refazer a prova para gerar o seu certificado desse curso que você está fazendo. Bom, outra informação importante, os nossos cursos da Escola da Bíblia são totalmente gratuitos, você não vai pagar absolutamente nada, não tem mensalidade. O nosso objetivo é transmitir a palavra de Deus da forma simples, pura e objetiva, e nós fazemos isso compartilhando daquilo que nós temos aprendido do Senhor, através de sua palavra. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e que você possa ser sempre motivado a estudar a palavra do Senhor, ok? Bom, como eu vou usar a apostila, então sempre eu vou me referir à apostila na página em que eu estou, para que você também possa acompanhar na sua apostila, para que juntos possamos estudar aí a palavra do Senhor. Bom, nós vamos estudar um curso chamado Visão Panorâmica das Escrituras. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos estudar os 5 períodos bíblicos, que abrange toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos estudar tudo isso de forma panorâmica, de forma geral, tudo bem? De forma resumida, mas objetiva, para que você possa entender cada período e os personagens que compõem cada período. Tudo bem? Então aí na tela você está vendo os períodos que nós vamos estudar, só ressaltando e lembrando você de que tudo isso que você está vendo aí na sua tela, você vai ter em sua apostila. Então essa imagem que está na sua tela, você vai ter na apostila. Outra questão é que todas essas datas que estão aí são datas aproximadas, ok? Que nós trabalhamos na área da teologia. Então, essas são algumas datas aproximadas para você ter um pouco de noção quando é que aconteceu esse período na história da humanidade. Tudo bem? Então, nós vamos estudar com calma o período pré-diluviano, que vai de Adão a Noé, né? Essa história vai da criação até o dilúvio, e você vai ter as passagens aí onde fala desses períodos. Então, lembrando que tudo isso vai estar na sua apostila. Então, você vai ter as passagens aí para você ler e você entender onde termina um período, onde começa outro. Então, todas estas informações estão aí na sua apostila. Depois nós vamos estudar com calma o período pós-diluviano, ok? Que vai de Noé, depois do dilúvio, até o chamado do primeiro patriarca, que é Abraão. Então aí você tem as passagens referentes a esse período. Depois nós vamos ter o período patriarcal, que é o período das famílias, o período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e depois o filho de Jacó, que é José, que
foi governador do Egito. Nós vamos conversar sobre essas histórias de forma rápida e objetiva. E você tem os textos aí, ok? Para você ler na sua leitura pessoal. Depois nós vamos para o quarto período, que é o maior período aí do Velho Testamento, ok? Que é o período mosaico, que compõe-se então, né, a história da nação de Israel, a formação de um povo, né, povo de Israel, e toda a história que abrange aí essa nação que foi formada por Deus. Tudo bem? Então nós temos aí também as passagens bíblicas para você acompanhar. Tudo bem? Depois nós vamos estudar, entre o quarto e o quinto período, existe um período chamado interbíblico, ou período do silêncio, que, que são 400 anos de silêncio do último profeta do Velho Testamento até o chamado de João Batista, ok? Nós vamos ver que na Bíblia houve um silêncio, mas o mundo não estava em silêncio. Muita história aconteceu nesse período do silêncio e nós vamos trabalhar com calma sobre quais são os principais fatos que aconteceu na história da humanidade nesse período do silêncio aí de 400 anos. Tudo bem? E depois nós vamos trabalhar o último período, que é o período cristão, ok? Você tem a data aí, do ano 33 ao ano 100. Essa data, eu coloquei essa data referente aos escritos, tudo bem? Então, aproximadamente até onde tem os escritos da Bíblia, mas a gente sabe que nós vivemos hoje o período cristão, mas essa data é referente aos escritos que nós temos da Bíblia, ok? Então, o último livro foi Apocalipse, foi escrito entre os anos 96 a 100 aproximado, mas eu coloquei essa data em questão de literatura. E nós vamos ver então. Então, aí se você tem os textos chaves, né, que compõem esse período cristão dentro da Bíblia, ok? Então, esses são os 5 períodos que nós vamos trabalhar com calma, de forma objetiva, para entender um pouco da história das Escrituras. Então, só lembrando que toda dúvida que você tiver, você pode encaminhar para nós, que nós vamos responder a sua pergunta, vamos tirar suas dúvidas. Então, não fique com dúvida durante o curso. Se você tiver dúvidas, questionamentos, sugestões, pode mandar para nós. Nosso objetivo é sempre melhorar para que mais e mais pessoas tenham o desejo de estudar a palavra de Deus. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar fazendo uma aulinha introdutória antes de nós entrarmos no primeiro período, então, da história das Escrituras. Vamos falar um pouquinho qual que é os propósitos do curso, qual que é o nosso objetivo com esse curso. Você tem aí na sua tela, ok? Então, esse não é um curso denominacional ou de uma religião específica. É um curso onde se faz todo o esforço para ensinar o que a Bíblia diz, independente das formas, das diferentes questões teológicas. Ou seja, nesse curso se estudam as Escrituras de forma simples, prática e com propósito. Então, quais são os nossos propósitos com esse curso? Então, o primeiro propósito é contar a fascinante história da redenção da humanidade, aonde todos os livros, sem exceção, todos os livros da Bíblia estão em perfeita e completa harmonia com essa história, ok? Então esse é o primeiro objetivo que nós temos, o primeiro propósito que nós temos com esse curso. Bom, o segundo propósito que nós temos com esse curso é compreender. Mas compreender o quê? Compreender a relação da velha aliança, que é o Antigo Testamento, com a nova aliança, o Novo Testamento. E ambas com a vinda do Messias, com a chegada do reino e com a edificação da igreja que Cristo prometeu edificar. Então nós vamos estudar com calma, com o objetivo de entender a relação dessas alianças e entender um pouco do que Jesus, da igreja que Cristo prometeu
edificar aqui na terra, ok? Nós vamos conversar sobre esse ponto com calma. E por último, nós vamos, o terceiro e último propósito é compartilhar a mensagem do Evangelho, da salvação, a fim de motivá-lo, como eu já falei, nosso propósito com esse curso é motivá-lo a conhecer, a obedecer ou a permanecer nesse caminho e se relacionar com o Pai e com o Filho aqui na terra e eternamente. Ok? Então, esses são os três propósitos desse curso. Então, esperamos que seja um tempo de qualidade para você e que você possa aproveitar esse tempo estudando a palavra de Deus. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre qual é a definição de teologia. Se nós estamos estudando teologia, o que é a teologia? Lembrando que todas estas informações você vai ter, então, eu estou aqui olhando para a minha apostila, então você vai ter a sua apostila. Então, todas essas informações que eu vou falar, você vai ter na sua apostila também, ok? Então, qual é a definição de teologia? Então, o termo teologia significa estudo de Deus. Essa definição, ela vem de duas palavrinhas gregas. Então, se nós separarmos a palavra teologia, nós temos theo, ou tel, que quer dizer Deus, e logos, que quer dizer palavra, discurso, razão, estudo. Então, isso significa teologia. Então, toda vez que você abrir a sua Bíblia, estiver lendo, estiver estudando, você está praticando teologia. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que, não, teologia é aquele curso que eu faço na faculdade, é aquele que faz no seminário, então eles estão fazendo teologia. Então, não é isso. Então, também é isso, mas todo mundo pratica teologia. Quando você abre a sua Bíblia, começa a ler a palavra de Deus, você já está fazendo teologia, porque você está estudando sobre Deus. Palavra de Deus, está estudando sobre Deus. Então, você está praticando a teologia. Tudo bem? Vamos conversar sobre alguns aspectos da teologia. O que a teologia estuda? Então, assim, a teologia, dentro da teologia, a teologia abrange o conhecimento de Deus e de tudo que se relaciona a Ele. Então, a gente tem várias áreas que a teologia estuda, tudo bem? Então, nós temos a cristologia. A cristologia é a ciência que estuda Cristo, né? Que vai estudar sobre a vida de Cristo. Nós temos a eclesiologia. A eclesiologia é a ciência que vai estudar a igreja, tudo bem? Nós vamos ter a amartologia. A amartologia é a ciência que estuda o pecado e as suas origens, tudo bem? Nós vamos ter a demoniologia, que é a ciência que estuda sobre os demônios. Nós temos também a angeologia, que é a ciência que estuda sobre os anjos. Nós temos a bibliologia, que vai estudar sobre a Bíblia, né, a palavra de Deus, sobre os escritos antigos. Nós também temos, dentro da teologia, um estudo chamado sobre escatologia. A escatologia é a ciência que estuda a doutrina que trata sobre o destino final do homem e do mundo. Então, uma área de estudo que vai estudar sobre o juízo final. E também nós temos a soteriologia. A soteriologia é a ciência que estuda sobre a salvação humana. Então, essas são algumas áreas de estudo que abrangem, então, a teologia. Bom, dentro dessas áreas que eu falei, somente duas nós não vamos ver dentro desse curso, que são essas duas que estão em negrito. Então, demoniologia e angiologia, que é estudo de demônios e estudo de anjos, nós não vamos ver nesse curso. Já as outras, nós vamos ver de forma objetiva cada uma dessas. Tudo bem? Durante o curso nós vamos trabalhar um pouco dessas áreas. Ok? Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de teologia. Hoje no mundo
existem vários tipos de teologia. Então, como a gente pode identificar um tipo de teologia que que a gente possa usar de forma clara para estudar a palavra de Deus? Nós vamos usar um tipo de teologia e eu já vou falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, eu gostaria de compartilhar alguns tipos de teologia que existem no mundo religioso e no mundo acadêmico, para que você, quando for estudar a Bíblia, possa identificar essas teologias e perceber qual é o tipo de teologia que eu posso usar para estudar a palavra de Deus, ok? Então, eu estou na apostila, na página 3, você pode acompanhar. Eu estou na letra B e eu vou falar um pouquinho no número 1, que é esse primeiro tópico aí, que é teologia filosófica. Então, a teologia filosófica é um estudo de Deus do ponto de vista da ciência, psicologia, filosofia, sociologia, da história e da lógica. Então, eu estou falando de forma simples e objetiva para não aprofundar muito nesses assuntos, mas você pode pesquisar um pouco mais aí. Então, existe esse tipo de teologia que é chamada filosófica, que eles estudam então Deus do ponto de vista da ciência, psicologia, sociologia e da história, ok? 2. Existe a teologia religiosa. O que é essa teologia religiosa? Essa teologia, ela estuda Deus do ponto de vista de alguma autoridade religiosa, seja cristão ou não cristão. Por exemplo, através de homens, livros e tradições. Então é uma teologia que vai, como eu já falei, o ponto principal dela é estudar a Bíblia a partir do ponto de vista de alguém, de um homem que criou uma teologia, enfim. Bom, existe uma outra teologia chamada teologias falsas, e esse tópico eu vou aprofundar um pouquinho mais. Na apostila está dizendo assim: é o estudo de ensinamentos que contradizem os princípios bíblicos, distorcem a verdade e anulam a palavra de Deus. Essa teologia engana e destrói o homem, matando-o espiritualmente e depois eternamente. Então vamos dar alguns exemplos de teologias falsas, nas quais você pode identificar, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas teologias. Bom, a primeira é a teologia do materialismo. Então, o que é essa teologia prega? Ela prega que Deus é dinheiro e bens. Ela prega uma idolatria às coisas materiais. Mas uma dessas teologias, muito conhecida, é a teologia da prosperidade. Tudo bem? Mateus 6,24, então está aí na tela, as palavras do próprio Jesus, vai dizer assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus já está refutando essa ideia do materialismo. Nós não podemos amar as coisas e não amar a Deus. Então, Deus é mais importante do que dinheiro, do que essas coisas. Então, eu só estou dando uma pincelada sobre essas teologias que têm destruído muitas pessoas. O segundo é chamado teologia do humanismo. Essa teologia, ela simplesmente prega que Deus é o homem. Então, em Romanos 1,25 vai dizer assim, ó: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então, essa teologia prega que o homem se acha o próprio Deus, o homem é maior do que Deus. Paulo está falando que essas pessoas, algumas pessoas lá em Romanos, estavam trocando
a adoração a Deus e servindo a criatura, adorando a criatura no lugar do Criador. Então, essa é a ideia do humanismo. Depois nós vamos ter a ideia do politeísmo. O que é a teologia do politeísmo? O politeísmo, eles pregam que existem vários deuses. Vários deuses. Então, Deuteronômio 6:4, Deus vai dizer para Israel, ó, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o politeísmo acredita aí que existem vários deuses, ok? Nós temos também a teologia do panteísmo, né? O panteísmo, eles é uma palavrinha grega que significa Deus é tudo. Então, o panteísmo, eles acreditam que Deus é o universo, Deus é a criação. Então, para eles não acreditam num Deus pessoal, eles não acreditam num Deus relacional que se relaciona com as pessoas, e eles também não acreditam num Deus criador. Então, esse é o panteísmo, que nós também usamos o texto de Romanos 1:25, nós já lemos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então, eles acreditam que tudo é Deus. Então, eles não acreditam nesse Deus que se relaciona com as pessoas. Ok? Nós temos um também que é muito conhecido, que é o próprio ateísmo, que são aquelas pessoas que não acreditam na existência de um Deus, de um ser criador. Salmos 19:1 vai dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, pela própria natureza, pelas próprias coisas criadas, por tudo que nós podemos ver com os nossos olhos, nós podemos perceber que Deus é o criador dessas coisas, que Deus é real, ele existe, e que essas coisas não são meras obras do acaso, né? do nada. Então, e o próximo, que é o último, é chamado de deísmo. O deísmo, eles acreditam que Deus existe, ok, Deus existe, mas é um Deus ausente. Então, é como se fosse aqueles deuses gregos, né? Não sei se você já ouviu falar, Zeus, Poseidon, Hades, eles não se relacionam com a humanidade, eles ficam lá no Olimpo, né, que eles chamam, no lugar onde eles moram, e eles não têm um relacionamento com a humanidade, eles são ausentes para com a humanidade, eles não se importam muito com a humanidade, eles ficam lá no canto deles, e os deuses ficam lá no outro lado também, no canto deles. Mas nós vemos em João 3,16, está aí na sua tela, que Deus sim existe e Deus ele quer ter um relacionamento, ele quer ter intimidade com as pessoas. E ele fez isso enviando seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer algo mais relacional do que isso, então esse é o nosso Deus que quer se relacionar conosco. Ele já mostrou esse amor pelo mundo, entregando o seu Filho unigênito para todos aqueles que creem nele. Ok? Então eu falei um pouquinho aí sobre alguns tipos de teologias falsas. Existem muitas outras, mas essas são as principais, né? As que são mais pregadas e usadas hoje em dia. Tudo bem? Então aí nós vamos ter várias religiões, vários tipos de teologias que são pregadas. Mas nós também temos, antes de eu entrar na Bíblia, que é o quinto ponto, que é a teologia popular. Né? Na sua apostila você vai ter aí, a teologia popular, elas são termos, crenças e provérbios populares criados e repetidos tantas vezes que acabam sendo aceitos como verdade. Alguns até citados como bíblicos, mas não são. Então, essa teologia popular, a gente fala, são várias vezes, eu chamo de, além dos provérbios populares, tradições, que são passadas de gerações e gerações, que acabam se tornando algo
que eu chamo de intocável. A gente não pode mexer porque veio de geração em geração, mas eles colocam como uma verdade absoluta, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, na Bíblia, ela não existe esses tipos de teologia. Tudo bem? Então, alguns exemplos aí você vai ter algumas informações na sua apostila, você vai ter algumas passagens na sua apostila para você ler e entender um pouco essas ideias dessas teologias. Então, a pergunta que eu faço agora é: então, qual é, dentro dessas tantas teologias que existem, qual é a teologia que nós vamos usar? O que nós vamos usar nas nossas aulas? Então, nós vamos usar a teologia bíblica. Então, o que é a teologia bíblica? Bom, a teologia bíblica, ela é o estudo de Deus do ponto de vista das escrituras sagradas através do Velho e do Novo Testamento. Isso eu vou dar eu vou voltar um pouquinho quando eu estava falando sobre algumas informações do curso, quando eu disse, Jesus é o dono da verdade, a Bíblia é a nossa autoridade, e então nós vamos deixar que a Bíblia traga estas respostas. Porque muitas vezes, na maioria delas, as respostas estão na própria palavra de Deus. Está aqui na sua mão. Então eu não preciso de nada para adicionar, para acrescentar ou para dar uma interpretação que eu preciso. Quando você lê a sua Bíblia, se você ler de forma clara, como nós vamos fazer aqui, de forma objetiva, devagar, tentando entender os textos, nós vamos usar essa teologia e vamos deixar que a Bíblia traga as respostas que nós queremos, ok? Então, nós vamos usar então essa teologia. Então, a teologia bíblica é a única fonte confiável porque se utiliza da palavra de Deus, a qual é completa e definitiva. Então, nós vamos usar essa teologia indo para o entendimento de que a Bíblia é completa e definitiva. Eu não preciso de nada para completar, eu não preciso de nada que me ajude a tentar entender o que está escrito nela. A gente consegue, nós vamos entender isso nas próximas semanas, ok? Nós vamos entender qual é a mensagem que Deus, por meio de Cristo, deixou para nós. Bom, então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre qual a importância da teologia bíblica. Já que nós vamos usar a teologia bíblica, então qual que é a importância de usar esse tipo de teologia, ok? Então tá ali, ó. A teologia bíblica é importante porque ela fornece essa resposta que o homem precisa dar ao plano de Deus, sem acrescentar ou subtrair absolutamente nada. Então esse é o nosso objetivo ao usar esse tipo de teologia, ok? Então, só para, antes de eu entrar nesses pontos, uma passagem bastante conhecida e que nós usamos muito, se você quiser acompanhar aí, é o texto de Deuteronômio 29, 29. Esse texto, nós vamos usar ele para entender, na verdade, toda a palavra de Deus, ok? Ele disse essas palavras para os próprios israelitas, mas também ela serve para nós quando vamos estudar a palavra de Deus. Então, Deuteronômio 29, 29 vai dizer assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, que sigamos todas as palavras desta lei. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, tudo que Deus quis revelar para a humanidade está na palma de sua mão. Tudo que Deus queria revelar, mostrar para a humanidade, está escrito aqui. Já é o suficiente. Nós vamos entender isso com mais clareza lá na frente. Mas ele dá o alerta, ele fala, ó, as coisas que estão encobertas, as coisas que estão ocultas, as coisas que estão escondidas, pertencem ao Senhor, nosso Deus, então não é do nosso alcance. É óbvio que nós não vamos saber todas as coisas do mundo ou do universo,
Porque tudo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito da nossa vida e do que eu preciso fazer para seguir Deus, está na palma de sua mão. Então, nós entendemos que tudo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Está aqui, eu posso ter acesso ao que Deus quer, está na minha mão. Mas as coisas que eu não entendo ou que eu não sei, as coisas que estão encobertas, ocultas, pertencem ao Senhor. Então, só para entender qual é o valor que a Bíblia tem. A Bíblia tem um valor imensurável. Então, por isso que a gente precisa entender que eu não posso acrescentar ou tirar nada dela. Ela já é completa e suficiente. E nós vamos ver isso com calma nas próximas semanas. Então, entendendo a importância da teologia bíblica, nós vamos entender que essa resposta vem diretamente de Deus. Então, a teologia bíblica é importante porque ela fornece uma resposta que o homem precisa dar ao plano de Deus. E essa resposta que ela fornece, que o homem precisa dar ao plano de Deus, ela vem diretamente de Deus. Então, a palavra vem de Deus, vem diretamente de Deus. Então, é isso que nós entendemos. Se você ler 2 Timóteo 3,16, lá vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, veio de Deus, ou seja, a fonte é Deus. Então, tudo que está na tua mão aí na Bíblia, toda a Escritura. Em 2 Timóteo 3,16, ele fala toda a Escritura. Nós vamos trabalhar mais sobre esse versículo, então ele fala a palavra toda, não é um pedaço, não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento, ele fala toda a Escritura é inspirada por Deus, veio de Deus, a fonte é Deus. Então, nós entendemos que essa resposta que o homem precisa dar ao plano de salvação vem de Deus. E essa resposta já foi revelada e está disponível à humanidade. Está na tua mão, está aqui. Então essa resposta que o homem precisa dar ao plano de Deus, ao plano de salvação, está na tua mão, está na palma da tua mão, está disponível. Eu só preciso ter o discernimento e o entendimento que eu preciso estudar esse livro. Eu preciso ler esse livro, eu preciso me mergulhar nas páginas desse livro para entender o que ele tem para dizer para mim. Bom, e o terceiro ponto é que essa resposta que o homem precisa dar ao plano de Deus está na revelação especial, a revelação mais confiável. Então, além da Bíblia, como nós podemos saber que Deus existe? Primeiro, através da natureza. Eu não consigo olhar para a natureza, para as coisas criadas e dizer, isso é mera obra do acaso. É impossível pensar e ir para esse lado. Olho para a natureza, olho para as coisas criadas, olho para o céu e para o firmamento. É incrível ver o poder de Deus que criou tudo essas coisas. Nós podemos entender essa resposta também através da consciência natural. Nós somos o único ser criado por Deus que tem essa consciência de pensar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então nós temos essa consciência, essa moralidade que está dentro de nós. Os animais, as criaturas que foram criadas não têm esse sentido de moralidade, de saber o que é certo e o que é errado. Nós fomos criados com essa consciência. E também, por último, através da história. A própria história, para mim, é clara e mostra a existência de um Deus no decorrer da história da humanidade, com as coisas que foram acontecendo. É inevitavelmente impossível de acreditar que não dá para ver Deus na história. Na própria história você enxerga Deus e tudo que Ele fez.
Na sua apostila você vai ter muito mais informação, então é um tempo aí para você ler, para você estudar, e as passagens vão estar aqui para você entender um pouco mais essa ideia sobre essas revelações especiais que ele deu para nós, e a mais importante é a palavra de Deus, ok? Ah, mas a revelação mais importante e confiável do eterno plano de Deus para a salvação da humanidade é a revelação especial, a qual confirma e completa as demais revelações. Então, dentre essas respostas, essas revelações que nós estávamos falando, que Deus se revela na natureza, na consciência, na história, através da consciência pessoal, da natureza, existe duas revelações especiais que são muito importantes, que são as principais, que está aí na palma da sua mão, que é, primeiro, as escrituras sagradas, que é a Bíblia. A Bíblia, ela revela Deus e o seu Filho, ok? E a segunda revelação especial para nós é o Filho que Deus revela para nós, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus veio ao mundo para revelar o amor de Deus para nós. Então, essas são as revelações especiais que Deus nos deu de presente. A palavra de Deus, a Bíblia, que é completa, e o Filho dele, Jesus Cristo. Então, você vai ter aí na sua apostila, você pode ver com calma, mais detalhadamente, essa questão. Então, só lembrando que toda dúvida que você tiver, você pode mandar para nós, que nós vamos responder você com calma e com clareza. Espero que até que você tenha entendido a importância de estudarmos a teologia bíblica e também entender que no mundo existem muitos tipos de teologia e eu preciso tomar esse cuidado para escolher qual teologia eu vou usar para estudar a palavra de Deus e que eu escolha a única e a verdadeira, que é a teologia bíblica. Então, a teologia bíblica fornece a resposta inspirada e revelada diretamente por Deus e para nós. Então, algumas passagens que eu já li, segundo Timóteo 3,16, eu já falei, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, ela veio de Deus, a fonte é Deus e ela tem utilidade, a palavra de Deus ela é útil. Deuteronômio 29, nós já vimos que as coisas que estão encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, que é a Bíblia, que é o Filho de Deus, pertencem a nós. João 14, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ninguém pode ter acesso ao Pai se não for por meio de Jesus. Então nós vamos entender que Jesus também é essa revelação especial que Deus deu à humanidade, porque através de Jesus é que podemos chegar até Deus. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre qual é a definição de religião. Bom, hoje, na sociedade em que nós vivemos, no século em que vivemos, existem muitas denominações, muitas igrejas, e muitas pessoas, quando vêm conversar com você, você já deve ter ouvido essa pergunta: qual é a sua religião? Então, de certa forma, as pessoas querem nos classificar. As pessoas parecem que querem ter essa necessidade de saber qual é a sua religião, né? Quando alguém me pergunta qual é a minha religião, a pergunta que eu faço para ela, em cima dessa pergunta, é: qual é a definição de religião? O que é religião? O que é essa palavra? Você já sabe o significado dessa palavra? Então, vamos entender um pouco sobre o que é religião e se isso tem a ver com a pergunta que as pessoas fazem. Qual é a sua religião? Católico? Evangélico? Protestante? Ortodoxo? Espírita? Testemunho de Jeová? Qual que é a sua
religião. As pessoas querem saber, muitas vezes, qual é a sua religião para nos classificar, ter essa classificação. Mas vamos entender, então, qual é a definição de religião. E você tem aí na sua apostila todas essas informações que eu estou falando. Bom, aqui tem uma introduçãozinha. O termo religião vem do latim e então o termo religião é uma palavrinha que vem do latim que significa religare e significa religar o homem a Deus, que se afastou ou se desligou quando pecou. Mas o eterno plano de Deus possibilita a esse homem de se religar novamente a Deus, e um dos termos que a Bíblia usa para esse processo é reconciliação. Então, religião tem a ver, então, com reconciliar. Então, aí você tem mais algumas informações aí na sua apostila. Então, eu já falei, o termo religião vem do latim religare, é o homem que se desligou por causa do pecado e agora encontra-se separado. Então, por causa do pecado, nós estamos separados, perdidos, distantes do nosso Criador. Então, como eu faço para ter essa religação? Religião. Religião nada mais é do que uma religação. O que me religa a Deus? Quem é que me religa até o Criador? Então você vai ter aí o 2, mas Deus tem um plano eterno e através do qual convida o homem a se reconciliar com ele por meio do evangelho de Jesus, seu Filho. Quando o homem responde positivamente a esse convite, ele é achado e se reconcilia. Há uma religação, há uma reconciliação com Deus. Então, como nós podemos entender religião com mais clareza? Eu não sou um exímio desenhista, mas eu fiz um desenho para nós entendermos essa questão de religião. Mas antes, vamos ver o terceiro ponto. Ou seja, essa resposta, como nós estamos falando anteriormente, já foi revelada, inspirada, escrita e preservada na palavra de Deus. O homem precisa conhecer e crer para ter essa religação. Então, nós já falamos isso. Então, eu preciso conhecer quem é essa religião, que é religação, que me conecta, que me aproxima de Deus. Então, eu fiz um desenho aí para entender um pouco mais sobre religião. Então, entenda-se que essa vala aí é o pecado. O pecado, ele me separa de Deus. Ele me afasta de Deus. Deus está longe de mim. Onde eu estou? Onde Deus está? Mas eu quero ir até lá. Mas como eu faço para me chegar até lá? Então, quem é que é a minha ponte, que me religa, que me reconecta, que me reconcilia com Deus? Então, nós acabamos de ver. Jesus é essa ponte. Então, você está vendo de vermelho aí, o pecado, ele me afasta de Deus, eu estou longe de Deus. Mas Jesus, quando morreu na cruz, nós vamos ver isso com calma, ele trouxe um plano de salvação. Então, eu saí de onde eu estou, ele fez, então, imagina que essa cruz é uma ponte, ele forma uma ponte nesse precipício, aí nesse desenho, e eu consigo chegar até Deus, até o momento em que eu estou ao lado de Deus, junto com Deus. Me aproximo de Deus. Lembra do que Jesus falou lá no texto de João, que a gente acabou de ler? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é essa religião. Religião nada mais é do que isso. Religião é uma religação. Aquilo que me religa, que me conecta de novo a Cristo, a Deus. Então, Jesus é essa ponte. Ele morreu, fez essa ponte, e agora eu saio de onde eu estou e me aproximo de Deus. Então, nós vamos entender a importância, o valor e o significado que Jesus tem em nossas vidas. Então, esse é o significado
de religião. Mas, lembrando que isso só acontece, como nós já vimos, quando o homem responde positivamente ao plano de Deus. Então, quando o homem responde positivamente ao plano de Deus e obedece a esse plano, ele consegue sair de onde ele está e ele chega até Deus. Então, eu quero que você reflita nessa imagem. Eu quero que você pense aonde eu estou inserido, aonde eu quero chegar. Então, pense sobre isso. Bom, eu estou na página 5, vamos falar então por que aceitar somente a Bíblia como autoridade. A Bíblia ela é importantíssima. E se eu quero usar somente a teologia bíblica para estudar a palavra de Deus, então eu preciso entender algo muito importante. Que a Bíblia precisa ser a minha única autoridade. Eu não preciso de nada para complementar, nada para dar essa ideia, mas eu preciso entender que ela é a minha única autoridade e que quando alguém me fizer uma pergunta, um questionamento sobre alguma doutrina, sobre alguma coisa, e eu disser, pera, isso que você está falando, está aqui dentro? Ok, então está certo. Não está. Né? O que você me falou não está na Bíblia? Então, desculpa. A Bíblia é a minha única autoridade religiosa. Então, eu vou ficar com o que está escrito na Bíblia, porque nós já vimos que a Bíblia veio de Deus, é fonte de Deus. Então, as palavras que eu estou lendo aqui vêm de Deus. Então, por isso que eu preciso entender e aceitar a Bíblia como a minha única autoridade. Porque quando eu entender isso, pode ter certeza, você vai viver uma vida mais tranquila. Você não vai ter tantas dúvidas como você tinha. Porque você entende que aqui é a palavra de Deus, veio de Deus, e eu prefiro ficar com o que Deus está falando. Então, vamos conversar um pouco sobre esse ponto para entender por que eu devo aceitar somente a Bíblia como a minha única autoridade. Eu estou na página 5, aqui vai dizer, embora exista no mundo muitas outras autoridades religiosas, a Bíblia é o único livro inspirado, a única autoridade confiável e a única revelação completa. Algumas das autoridades religiosas são o homem, os livros, visões, sonhos, revelações e muito mais. Mas a Bíblia é suficiente. Não precisamos de outro livro ou outras revelações para descobrirmos qual é a nossa situação diante de Deus e o que fazer para reconciliarmos com Ele. Assim, a Bíblia é o único livro que. Então, vou compartilhar 7 pontos por que aceitar a Bíblia como única autoridade. Por que eu estou falando isso? Então, a Bíblia ela é suficiente para entender qual é a minha situação e o que eu preciso fazer para me aproximar de Deus, para ter a vida eterna, para obedecer a Deus. Então eu não preciso, como eu falei, não preciso de outro livro, eu não preciso de revelações para descobrir então qual é a minha situação diante de Deus. A Bíblia já fala para mim qual é a minha situação e o que eu preciso fazer para obedecer a Deus. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para aceitar a Bíblia somente como a minha única autoridade, a Bíblia, então, ela pode produzir fé na minha vida. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando eu escuto a palavra de Cristo está nas Escrituras. Né? As palavras que Cristo disse, as palavras que Deus disse. Então, quanto mais eu escuto, quanto mais eu vou ouvindo a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta. Eu produzo fé na minha vida. Porque eu vou entender que essas palavras aqui são verdadeiras, são reais. E isso vai produzindo fé em minha vida. Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então a gente precisa entender que sem a fé eu não vou agradar a Deus. E para que eu possa desenvolver a fé, eu preciso ouvir a palavra de Cristo. Eu preciso estudar a palavra de Cristo para produzir fé, porque a minha fé vai agradar a Deus. Então,
primeiro ponto para aceitar a Bíblia como minha única autoridade, porque ela é a única forma para que eu possa produzir fé na minha vida. Segundo, a Bíblia, a palavra de Deus, eu tenho que aceitá-la como a minha única autoridade, porque ela que tem o poder para salvar minha alma. As palavras que estão aqui é que podem me salvar. Tiago 1,21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então a palavra de Deus tem um poder imensurável, um poder incrível de salvar a minha alma. Em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, aceitar a Bíblia como a minha única autoridade é entender que a Bíblia tem poder para salvar a minha alma, não é placa de igreja, não é uma pessoa, um pastor, alguém específico, é a palavra de Deus que tem esse poder. Terceiro, serve de base para o julgamento, para o meu julgamento no último dia. Então, 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós vamos estar lá nesse tribunal de Cristo, né? E entender que ela vai nos julgar, ok? Então, a Bíblia vai servir como julgamento. A palavra de Deus vai servir como julgamento para mim no último dia, né? E Jesus falou um pouco disso lá em João 12. Ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, Cristo veio trazer as palavras de Deus, e ele é claro em dizer que a palavra é quem vai me julgar no último dia. Então, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Onde estão as palavras de Cristo? Na Bíblia. Então, aceitar a Bíblia como a minha única autoridade é entender que ela é que vai me julgar no último dia, segundo o texto de Coríntios, no tribunal de Cristo. Quarto, a Bíblia é útil, a palavra de Deus como a minha autoridade, é aceitar ela como a minha autoridade, porque ela é útil para o meu amadurecimento espiritual. Já lemos o texto de 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ela tem utilidade para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus tem utilidade na minha vida, para gerar esse amadurecimento espiritual. 5. Aceitar a Bíblia como a minha única autoridade é porque ela tem toda a verdade divina que eu preciso conhecer. É o suficiente para eu entender isso. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus tem toda a verdade que eu preciso conhecer. João 8, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade os libertará. Então a Bíblia tem, a palavra de aceitar a Bíblia como minha autoridade é porque ela mostra para mim toda a verdade. A Bíblia também vai revelar toda a vontade divina que eu preciso fazer. Toda a vontade de Deus, tudo que Ele quer que nós façamos, segundo o seu propósito, está nas Escrituras. João 7, Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória,
mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há falsidade. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, conhecer a respeito da doutrina, eu preciso entender que aceitar a Bíblia como a minha única autoridade, eu vou descobrir que toda a vontade que Deus quer que eu faça, a vontade que Ele quer, o que Ele quer que eu faça para alcançar a vida eterna e a forma correta para viver nesse mundo, está nas Escrituras. Então a Bíblia revela a vontade de Deus. Deus revelou ela a Jesus, Jesus revelou-a para nós. Então, se aceitá-la como a minha única autoridade, é entender que ela revela toda a vontade divina. E, por último, aceitar ela como a minha autoridade é porque a palavra de Deus vai explicar que o Evangelho salva. É o Evangelho que salva. Marcos 16, e disse, vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, entendendo isso, aceitando a Bíblia como a minha única autoridade, eu vou entender que a Bíblia vai explicar que o Evangelho é que salva. Não é placa de igreja, como eu já falei, não é pessoa alguma, mas o Evangelho, que é a mensagem que Cristo veio trazer à humanidade. Ok? Então, entendendo tudo isso, eu vou entender que a Bíblia é minha única autoridade. Então, aceitá-la como a minha única autoridade é que ela pode produzir fé, ela tem poder para salvar minha alma, ela vai me julgar no último dia, ela é útil para o meu amadurecimento espiritual, ela tem toda a verdade divina que eu preciso conhecer, ela revela também toda a vontade de Deus e também explica que o Evangelho salva. Então, esse tópico eu vou usar muito durante o curso. Entender que a Bíblia é a minha única autoridade e eu vou ficar com o que está escrito na palavra de Deus. Ok? Então, reflita sobre esse ponto, pense sobre o fato da Bíblia ser a sua única autoridade, porque isso vai te ajudar muito e vai influenciar muito quando você for estudar a palavra de Deus, e nós vamos ver isso com calma, continuar vendo isso com calma durante o curso. Tudo bem? Então, nesse momento, você vai ter um anexo aí, você vai ter uma provinha de conhecimentos gerais que você vai realizar. Você pode baixar, responder na sua casa, você pode responder aí mesmo na plataforma, não sei como vai ser ainda, mas essa provinha que você vai fazer, esse teste, ele não gera nota nenhuma, é mais por conhecimentos gerais. Nessa provinha que você vai fazer, você vai ter algumas perguntas sobre alguns assuntos específicos que nós vamos trabalhar durante o curso. Então, a ideia é você responder essas perguntas, guardar estas respostas e durante o curso que nós vamos fazendo, você vai responder essas perguntas. Se você acertou, ok. Se você não acertou, você vai corrigir, mas a ideia é você entender essas perguntas, entender as respostas que nós vamos trazer, ok? Não é só para fazer, eu errei, corrigiu, ok? Não, eu quero que você faça, mas depois que, durante o curso que você for corrigindo, você tentar entender por que você errou, ok? Dentro das escrituras, né? Lembrando que em nenhum momento, volto a repetir, eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, vamos conversar sobre a Bíblia, vamos falar sobre as respostas que ela traz para nós a respeito dessas perguntas que tem aí nesse anexo que você vai receber. Então, é isso. Eu vou encerrar a primeira aula de hoje. Depois vamos continuar com os próximos assuntos. Espero que você reflita e pense em tudo que nós falamos. Mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo, que você possa completar esse curso. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você tiver, dúvidas, sugestões, pode mandar para nós que nós vamos responder a você com calma, ok? Fique com Deus, Deus te abençoe nos seus estudos e até a próxima aula.